Hoje em destaque a sabatina de Ciro Gomes no Jornal Nacional da Rede Globo e a operação contra 8 empresários bolsonaristas suspeitos de defender um golpe de Estado. Felipe, bom dia. Salve, salve, Ryzen, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Vamos começar com a sabatina de Ciro Gomes, que você vai pontuar aí, não sei o que mais chamou a atenção, mas assim, vi que ele tentou ali se colocar como alternativa à polarização, mas fez aquela defesa de governar por plebiscitos. E aí, Felipe? Pois é, Ryzen, o problema do Ciro Gomes é anterior, evidentemente, à sabatina. Existe essa cristalização da força, inclusive, das candidaturas do Lula e do Jair Bolsonaro, uma ocupando ali um campo mais à direita, embora haja muitas questões a serem colocadas sobre a representatividade direitista de Jair Bolsonaro. Afinal, ele vem do Centrão, como só admitiu depois da eleição, e, no fundo, é um radical do Centrão, se você for se guiar pelas atitudes concretas dele como gestor, como governante. Acontece que tem muita propaganda, muita necessidade de identidade tribal também por boa parte do segmento que ele atinge no eleitorado. E, de outro lado, o Lula, com seu recall de ex-presidente da República, que esteve por trás de um governo que durou 4 mandatos, na verdade, contando com os da sua sucessora, e que ocupa, portanto, o campo ideológico do qual vem o Ciro Gomes. E o Ciro Gomes já foi ministro do Meio Ambiente, inclusive, no governo Lula, e ele tem muita dificuldade de trazer para si o próprio eleitorado de esquerda. Você tem ali um eleitorado de esquerda desiludido com a corrupção petista e outras questões envolvendo o partido, mas ele também não consegue crescer para outro lado, até porque ele atacou muito a Lava Jato, atacou muito o Sérgio Moro, demonizou juiz, procuradores, etc., de modo que reforçou a narrativa do próprio Lula. Então, ele tem uma dificuldade de crescimento em relação ao posicionamento pregresso dele, digamos assim, em relação a essa campanha. Agora, não há a menor dúvida de que ele é aquele que tem propostas concretas e sabe falar tecnicamente a respeito delas, defendendo, concorde-se ou não com elas, por quanto tempo for necessário. Como a gente falou ontem aqui na coluna, o formato de uma sabatina de 40 minutos, ele é muito pouco para tratar de todos os problemas do Brasil, esse país com um território continental. O Ciro Gomes, com a sua experiência administrativa, ele tem muita coisa para falar, ele tenta falar rápido, mostrar o conhecimento sobre diversos assuntos. E é claro que vai ter gente que sente falta de uma emoção, de um sal, etc., que é aquele embate que Jair Bolsonaro e Lula acabam tendo, porque já governaram ou governam o país, eles conseguem ter isso, né? O Ciro vem com um discurso mais propositivo, e aí, obviamente, os bolsonaristas também, agora nas redes sociais, depois daquela entrevista e ontem à noite já, tentam fazer comparações sobre a postura dos entrevistadores. A grande diferença não é a postura dos entrevistadores, a grande diferença é que Jair Bolsonaro tem um governo que pode ser confrontado, que pode ser contraditado em relação às suas promessas de campanha, e durante o qual ele negou a gravidade da pandemia, ele desinformou sobre vacinação, ele deixou no ar hipóteses de não aceitação do resultado das urnas, ele explora as Forças Armadas em associação a ele, deixando no ar também essa questão de golpe militar, e tudo isso é muito grave, e ele precisava ser questionado em relação a isso. O Ciro Gomes está aí há várias eleições tentando ser candidato a presidente, então, e não foi um negacionista da pandemia. Então, as questões para ele, é claro que elas têm um teor menos beligerante, menos. É muito mais suave a entrevista, porque está se falando a respeito das propostas dele, de eventuais contradições, do tom que ele adota em relação aos adversários, e ele até falou que poderia reavaliar. Agora, de fato, é difícil. O Ciro Gomes ele tem um histórico de ser desbocado, etc. Agora, é preciso, sim,
apontar, descrever aquilo que Jair Bolsonaro e Lula fazem de errado, de ruim, aquilo que houve de criminoso durante os governos de ambos. Então, assim, ele conseguiu defender, conseguiu expor isso. Olha, há pessoas responsáveis por diversas questões graves que aconteceram no Brasil e é preciso apontar. Agora, o meu vocabulário, às vezes pode ser ceder, vou reavaliar, etc. Ele falou do programa dele de renda mínima, mostrando como já existe uma verba para uma série de programas que ele quer reunir nesse programa e uma verba que ele vai complementar com o tributo sobre grandes fortunas. Claro que há muita discussão internacional sobre taxar grandes fortunas, sobre esses super ricos que eventualmente podem mandar esse dinheiro para outros países, inclusive para poder driblar esse tipo de taxação, mas é a proposta que ele defende, que quem tem um patrimônio ali acima de 20 milhões de reais vai ter que contribuir, e só 58 mil brasileiros têm esse patrimônio. Então, eles vão pagar 50 centavos a cada 100 reais e cada super rico, assim, vai financiar 821 brasileiros que ganham 417 reais ou menos por mês. Aquela ideia de que cada brasileiro que está ali abaixo da linha da pobreza tenha R$ 1.000 por mês na sua conta à disposição. Então, é um programa que se diferencia aí do Bolsa Família, do Auxílio Brasil, turbinado dessa forma eleitoreira pelo Jair Bolsonaro, com aprovação pela PEC do desespero, a favor da qual os petistas votaram, é sempre bom deixar claro. E o Ciro Gomes também falou de segurança pública, por exemplo, nacionalizou essa questão que, durante os governos do PT, por exemplo, havia muita desculpa de que a segurança pública é questão dos estados. Aí você ia lá olhar a segurança pública na Bahia, por exemplo, quando era estado governado pelo PT, e tinha uma série de problemas de segurança pública. Então, o PT falhou, seja regionalmente, seja nacionalmente, em relação ao combate à criminalidade armada. E, obviamente, você tendo um território continental como o Brasil, você tem a entrada de armas e drogas pelas fronteiras, e a defesa da soberania territorial, a defesa das fronteiras, precisa, evidentemente, de uma ação federal. Então, eu cobro isso há muito tempo. Sempre que eu falo sobre fronteiras, eu falo qual é o tema mais debatido em Israel? Fronteira. O tema mais debatido na Europa? Como um todo. Principalmente ali naquele momento de crise migratória. Qual é o tema mais debatido nos Estados Unidos? É fronteira. Em diversas eleições, esse tema de imigração legal e ilegal foi o fator predominante. E aqui no Brasil se discute muita besteira. Essa que é a realidade. Então, a população precisa ter segurança e é preciso ter um Estado que está cuidando do assunto. E ele mostra que ele tem plano, ele mostra preocupação com a questão local, que o próprio policial que está ali combatendo uma milícia na sua cidade, ele mora, eventualmente, ali na periferia da cidade, num lugar que é controlado ou muito próximo da milícia, do traficante, etc. Se você não tiver um apoio federal a esses policiais, você tem muita dificuldade que eles façam um enfrentamento local. Então, essas questões elas estão corretas. Enfim, ele fala também, para puxar aqui o ponto certo, sobre a ciência da insanidade, que ele também chamou de ciência do erro, que é você fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes, né? Para que o eleitor não escolha novamente Lula e Bolsonaro, porque esse é o viés que ele precisa ter para atingir um eleitorado que ainda não está decidido sobre o voto, ou que pensa que está decidido, mas que ainda está sujeito a uma argumentação persuasiva. E ele teve a oportunidade, no final, nas suas considerações, de se dirigir diretamente para aquela fatia do eleitorado que ele precisa atingir, que são justamente os eleitores menos fiéis do Bolsonaro e do Lula. E ele falou, olha, para você que tem restrições, está frustrado com o governo Bolsonaro, mas está escolhendo o Bolsonaro só porque do outro lado é o Lula, me dá uma chance e tal. Para você que está escolhendo o Lula só para derrotar o Bolsonaro, mas sabe que o Brasil precisa ser governado no dia seguinte à eleição, e que o PT tem todo esse histórico de corrupção, de
não entregar uma situação sustentável, sempre tentar maquiar com uma dependência estatal turbinada no período eleitoral, etc., me dá uma chance. Então, ele conseguiu passar ali uma mensagem para esse eleitorado. A questão é o eleitorado acreditar na viabilidade dele. Por isso que é muito urgente para o Ciro Gomes recuperar alguns pontos nessas próximas semanas. Agora, ainda no final de agosto seria o ideal para ele, mas já no começo de setembro, porque alguns pontinhos que ele consiga de um eleitor que realmente se entusiasme com a candidatura dele, pode ir fazendo, em tese, é tudo muito difícil, é bom deixar claro, que outros mais ressabiados sobre a viabilidade acabem vindo também. Então, assim, é urgente para o Ciro, quase desesperador é a palavra que eu ia falar, entrar numa tendência de alta. E é muito ruim para ele que Jair Bolsonaro tenha entrado nessa tendência de alta com a turbinada no Auxílio Brasil, com uma pequena redução no preço dos combustíveis e em razão de fatores internacionais. E, obviamente, você tem ali a tentativa do governo de controlar a Petrobras, isso pode retornar depois, mais à frente, acumulado, mas aí Bolsonaro está focado na eleição. Então, ele conseguiu agora ter alguns indicadores um pouquinho melhores em relação aos indicadores terríveis que existiam. Então, o Brasil ainda está numa situação muito difícil, mas ele conseguiu entrar numa tendência de alta e atingindo ali, principalmente também, o eleitorado evangélico, como a gente tem comentado na coluna. E isso é ruim para o Ciro tirar o Bolsonaro do segundo turno. Ele queria muito ir contra o Lula, mas vai precisar ralar um bocado, Raiz. Muito bem. E um balanço aí da sabatina de Ciro Gomes, mas ontem também teve, né, aquele momento em que a política e a polícia viram uma coisa só, de novo, né, Felipe, com uma operação da Polícia Federal contra 8 empresários bolsonaristas. E aí, o que pode acontecer a partir de agora? Pois é, Raiz, é bom deixar claro que o crime que está em investigação na Polícia Federal, que fez essa solicitação ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que, portanto, acatou o pedido da PF, é o crime previsto no artigo 359-L do Código Penal, que é tentativa de, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito. E aí há, evidentemente, uma discussão que precisa ser colocada, é o seguinte: você falar sobre uma preferência, você conversar, dando declarações ainda que imorais, estúpidas, imbecis, isso é propriamente já uma tentativa? Na minha visão, evidentemente não é. Então, você simplesmente confabular a respeito de tempo, falar, eu preferia isso, 1000 vezes isso aqui do que aquilo ali, né? Porque teve um empresário que falou que prefere ali 1 milhão de vezes um golpe a um eventual governo Lula. E é disso que se trata toda essa questão. O outro ponto é o seguinte: há inquéritos que correm sob sigilo. Então, você tem o inquérito das fake news, que, aliás, foi defendido pelo atual ministro do STF, André Mendonça, o segundo a ser escolhido pelo Jair Bolsonaro, quando ele era advogado-geral da República, é sempre bom lembrar, e Jair Bolsonaro saiu em defesa do Mendonça por ter defendido aquele inquérito, contra o qual só depois ele veio a se voltar, porque atingiu a militância bolsonarista. Eu estava lá criticando desde o começo. Jair Bolsonaro critica quando é conveniente para ele. E repito o que falo sempre: vícios de origem, no inquérito, etc., não eximem ninguém que está cometendo um ato de delinquência virtual, etc., de responder pelo seu ato. Se aquilo vai se encaixar no inquérito que foi legitimado mesmo depois de vícios e tal, bom, isso é um outro problema, e é por isso que se combate os vícios na raiz, que não foi o que Jair Bolsonaro fez. Nesse caso, a questão está colocada no inquérito das milícias digitais, que é um inquérito que foi desdobrado pelo Alexandre de Moraes, dando um drible ali na PGR do Augusto Aras, a partir do arquivamento do inquérito dos atos antidemocráticos. Então, vou repetir aqui outra questão central, que é a seguinte: a separação que a gente precisa fazer daquilo que é imoral e daquilo que é criminoso. Empresário próximo do poder, eventualmente aí tentando que o governo
decida questões de modo vantajoso para o seu negócio, que esse pessoal fique falando a respeito de golpe, ainda que fosse distante do governo, é óbvio que é imoral, é cretino, é ridículo, mostra esse déficit moral e intelectual de uma ala significativa do empresariado brasileiro. Existe uma vasta literatura a respeito disso. Eu tenho escrito artigos sobre esses escambos que acontecem nas sombras da República, citando grandes autores que denunciaram essa promiscuidade. Então, você tem ali na obra do Paulo Prado, por exemplo, vai aparecer com Lima Barreto, com Joaquim Nabuco. Então, assim, tem uma mazela nacional, porque, inclusive, tem gente que ganha dinheiro e se acha poderosa e acha que é inteligente, acha que é sábia, acha que é culta. E a gente precisa separar o sujeito que sabe fazer dinheiro, que é localizar matéria-prima, saber fazer a confecção ali do produto que ele vai vender, procurar o mercado consumidor, estabelecer preços, etc., administrar uma empresa. Isso não tem nada a ver com a bibliografia que o sujeito conseguiu assimilar para compreender melhor a realidade. Mas você conversa com gente rica no Brasil e elas se acham assim o suprassumo do conhecimento, vem com aquele ar professoral. Porque na hierarquia de valores dela, eu não estou falando de todos, evidentemente, estou falando de uma ala que se comporta dessa maneira. Você ter bens, você ter riqueza, você ter mordomia, você ter luxo, é o máximo que se pode almejar. Então, ela não entende que outras pessoas possam ser guiadas por outros valores e não a considerem seus professores em matéria de viver a vida, né? Então, repetindo, a questão moral, nesse sentido, o comportamento desses empresários precisa ser repudiado, obviamente. Eles não têm nada que estar falando sobre isso, ainda mais num momento sensível, pregando isso, defendendo, mesmo que seja uma manifestação simples de preferência. Obviamente, repugnante que façam isso. Agora, a gente não pode estabelecer crime de pensamento, a gente não pode tomar como criminoso algo que é dito numa conversa privada, sem que haja uma correspondência prática. A questão é, essas mensagens, elas se somam a alguma coisa, algum elemento que ainda está sob sigilo em outro inquérito, aí, eventualmente, se você tem uma correspondência prática em relação a isso, que nessas mensagens é apenas retórica, aí você pode formar um volume de provas suficiente para uma operação de busca e apreensão, para ver se tem mais alguma coisa. Como o restante dos inquéritos não estão revelados e os fundamentos da decisão do Moraes não estão claros, nem parecem até o momento substanciais, a gente fica, obviamente, preocupado com um aspecto mais totalitário. E acaba, politicamente, nesse momento de eleição, dando discurso para o bolsonarismo. Porque muitas vezes o Bolsonaro, né, nessa defesa genérica de liberdade e até de democracia, né, ele tenta acobertar certos atos de delinquência dos seus militantes como ameaças de morte que foram feitas contra ministros do STF. Isso está tipificado, isso tem de ser punido. Você pode discutir o inquérito, etc., mas tem de ser. Tem de haver responsabilização e punição. Agora, se o sujeito está lá mostrando simplesmente uma preferência numa conversa privada e aí vem uma operação policial na casa dele ter acesso à intimidade dele, aí o sujeito vai lá dizer, não estou falando e tal, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A realidade é complexa, é por isso que a gente analisa aqui diariamente em minúcias, Raiz.